Ontem, os motoristas do transporte coletivo de Maringá aprovaram a paralisação da categoria, o Sindicato dos Motoristas. Então, reivindicam o reajuste salarial e o aumento do Vale-Refeição. A TCCC ofereceu 4,5% de aumento no salário e 15% no Vale-Refeição, enquanto o sindicato da categoria está pedindo 7% no reajuste salarial e o Vale-Refeição, então, fixado em R$600. Agora, se a negociação não avançar, os motoristas da TCCC e também da Cidade Verde podem paralisar as atividades dentro de 72 horas após o resultado da Assembleia, que pode ser nessa quinta-feira dessa semana já. O advogado da empresa, representante das empresas da TCCC e também da Cidade Verde, o Vitor Marcondes, em entrevista disse que as empresas, no caso as duas, não vão atender essas reivindicações, esses pedidos do sindicato, e que essa manifestação, se realmente acontecer, então é abre aspas, sequestro do serviço público, fecha aspas. Daniel Matos, um tweetzinho. Tiago, essa provável, se vier a ocorrer a paralisação, nunca vai fazer bem, né? Acredito que o diálogo é sempre a melhor saída. E falta pouco, né, para ter esse diálogo. Acredito que uma paralisação parece uma jogada do sindicato contra, né? Parece que é jogar a população contra, quando, na verdade, pode vir o tiro contrário, né? A população não pode deixar de ser assistida. Muitas pessoas utilizam o transporte público e, às vezes, essa falta de diálogo, né? Às vezes, se for pela lei, pelo que a gente leu, o índice, né, era de 3,74, a empresa está oferecendo 4,5, mais o reajuste no Vale Alimentação. 15%. Estamos passando aí quase 3 anos pós-pandemia. O transporte público foi um dos que mais sofreram também com essa pandemia. Então, acredito que o diálogo é a melhor saída e a paralisação vem num momento muito ruim, né? Nunca vai ser um bom negócio na pressão, na força. Acredito que por um pouco mais de jogo de cintura e o sindicato também entendendo um pouco mais as dificuldades, acredito que a população vai continuar sendo bem atendida e o transporte não terá essa paralisação. Regiane, é o seguinte, uma das justificativas do advogado das duas empresas, então, da TCCC e também da Cidade Verde, é que se houver um aumento ainda maior, no caso, seja do Vale-Refeição ou aumento salarial, a população ela pode sentir ainda mais no bolso essas consequências. Bom, aí fica difícil, né? Porque tá sobrando tudo pra gente. No final das contas, a gente, eu digo população, de modo geral, contribuintes, né? Então, você colocar esse argumento, a gente acaba não chegando a lugar nenhum, quanto a só prejudicar a população, que alimenta, que faz rodar o sistema, que necessita disso, né? Então, não acho que deva usar isso, eu acho que tem que ter um bom senso, deve ser realmente avaliado, né, o que está sendo pedido, o que pode ser oferecido e que não se deixe levar para frente, né? Seremos todos prejudicados. Quem usa, quem tem alguém que conhece, que usa, eu tenho um filho que vai para a faculdade de ônibus, então vai prejudicar quanto ao número de carros que serão maiores. Então vai virar um caos e a gente não precisa disso. A gente precisa de soluções, precisa do bom senso, de ambos os lados. Francês? É preocupante porque atinge diretamente pessoas que precisam do transporte coletivo e a cidade precisa de transporte coletivo para evitar o excesso de número de veículos nas ruas de Maringá, também por causa disso. É de se considerar que, por exemplo, já houveram 4 rodadas de negociação. Não chegaram a consenso ainda e as duas empresas, TCCC e Cidade Verde, continuam abertas à negociação. Agora nós estamos naquela fase que o sindicato começa a se reerguer, reviver, em decorrência do modelo do novo governo federal, e tem sindicalista aí que promete os mundos e fundos para o pessoal sindicalizado e acaba não cumprindo. No caso específico aí, a TCCC oferece 4,5% de aumento, eles querem 7%. E ainda querem um vale-refeição de R$600. Fixado.
Existe uma outra questão também, que é o horário de almoço. A empresa divide o trabalho de cada motorista em 2 turnos, que de uma distância de 4 horas de um turno para o outro. E eles querem 2 horas apenas. Mas isso aí é aquela a mecânica de você mandar liberar ônibus, cobrir faltas e outras coisas. Então as coisas estão mais complicadas, mais ou menos. Assim, eu acho que o sindicato deveria levar em consideração que durante a pandemia as empresas não demitiram ninguém, mantiveram o quadro de funcionários e que agora, nesse pós-pandemia, a empresa tenta se recuperar. Antes da pandemia, a empresa transportava, acho que 140 mil pessoas, durante o período da pandemia, 40 e agora 100. Então, não alcançou ainda aquele número, então ela não está recuperando ainda a saúde financeira e, consequentemente, poderia servir melhor aos funcionários, mas não está conseguindo. Ô Celestino, só para trazer um pouquinho mais de informação para você, hoje, tanto a TCCC, tanto a Cidade Verde contam com cerca de 550 motoristas e funcionários diretamente, quase 800 funcionários. Não existe bom senso das centrais sindicais, né? E a central dos motoristas de transporte coletivo é muito forte em todo o Brasil, né? Eles geralmente conseguem o que eles querem, em detrimento da população, né? A população sempre está pagando, os municípios sempre estão pagando a mais, a prefeitura de Maringá paga subsídio, né, através do Vale do Estudante, do Passe do Estudante, Passe do Idoso, enfim. A população, em geral, paga pelo transporte que muitos dele, a maioria, não usa, não utiliza. Então, está faltando a contrapartida do governo do Estado, está faltando a contrapartida do governo federal para chegar nesse número, né, pós-pandemia, que não atingiu os números reais. Então, assim, está faltando essa contrapartida. O governo estadual, o governo federal, a promessa do governo anterior era de dar subsídio quase que no valor total. Esse governo não está falando a respeito disso. Inclusive, está dando força para centrais sindicatos. Está voltando aí a contribuição obrigatória. Então, tantas coisas assim que está na contramão, né, do que estava sendo planejado, está indo na contramão. Fora a dívida que a prefeitura tem com a TCC, né, na qual durante o período da pandemia o Ulisses não deu o reajuste adequado para a TCC e entrou tudo isso como valor de multa. E a TCC também não deu a contrapartida, que era ônibus novos, uma série de itens aí que a gente vê, quem roda dentro dos ônibus sabe.